Oi, estou de volta. Agora vamos estudar a teoria clássica da administração. É a teoria de Fayol. Henri Fayol, que falava sobre estrutura organizacional, pessoal. Estrutura organizacional nada mais é do que olhar como a organização é estruturada em áreas, departamentos, setores. Que princípios devem ser utilizados para isso? É interessante falar em estrutura organizacional na teoria clássica, porque ela se soma à teoria da administração científica para formar a abordagem clássica. Teoria da administração científica tem foco nas tarefas. Teoria da administração clássica tem foco na estrutura. A visão de homem, a visão geral, a organização fechada, o foco industrial é muito parecido. Só que uma teoria olha estrutura e a outra teoria olha tarefa. Vamos falar agora da teoria sobre estrutura, que é a teoria de Fayol. Tá bom? Para o quadro. A abordagem clássica de Fayol, ela tem foco na estrutura, com busca de maior eficiência. Funções básicas da empresa, técnicas comerciais, financeiras, de segurança, contábeis e administrativas. Aí você pode me dizer assim, técnicas contábeis, o que é que significa cada uma dessas, Carlos? Para efeito de provas, o mais importante é que você memorize essas funções. Você memoriza essas funções. Eu vou além, vai lá no PDF, dá uma olhada nos detalhezinhos, mas no fundo, para efeito de provas, o que você precisa é memorizar. Saber que as funções técnicas são aquelas ligadas à engenharia, por exemplo, são aquelas ligadas à execução do trabalho técnico. Comerciais são as de troca, financeiras, é óbvio, segurança física e patrimonial, contábeis, registros financeiros, registros contábeis, melhor dizendo, né? Não finanças. E administrativas são as funções mais importantes. Por quê? Porque a função administrativa é aquela que coordena todas as funções, tá bom? Ela coordena a execução de todas as funções para que a organização possa ter sucesso. Carlos, o que é que isso tem a ver com estrutura organizacional? Olha, eu já estou dizendo, ou melhor, eu não, né? Fayol já está dizendo para você quais são as funções, quais são as áreas que a organização tem que ter. Tem que ter uma área de contabilidade, tem que ter uma área de finanças, tem que ter uma área comercial, tem que ter uma área administrativa, tem que ter uma área de segurança, tem que ter uma área comercial. É o que o Fayol está dizendo. Memoriza isso, isso é importante para a prova. Vamos para o quadro, vamos em frente. Funções do administrador POC3 ou POCCC. Memoriza essa história do POCCC ou POC3 e saiba diferenciar das funções do administrador, dos princípios que estão na teoria clássica. É preciso diferenciar o POCCC da teoria clássica, diferenciar das funções, dos princípios que estão lá na teoria da administração científica e saber diferenciar também daqueles que estão na administração neoclássica. É legal saber isso, tá? Memoriza esse, mas memoriza os outros também. Os princípios aqui, mais uma vez, hora de memorizar para o quadro. Prever, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Antigamente, eu até dizia para os alunos, olha, é prever, organizar, comandar, controlar e coordenar. Mas eu comecei a dizer prever ou planejar. Sabe por quê? Porque eu descobri autor que fala as duas coisas. A maior parte dos autores fala apenas prever. Só que outros falam prever ou planejar. E tem outros que falam apenas assim, funções, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. E aí, na hora da prova, muita gente se confundia. Quando eu encontrei esses autores, eu disse, não, agora eu tenho que falar também que vale planejar, vale prever e vale ainda se a banca quiser dizer prever ou planejar. Também pode considerar a mesma coisa, tá bom? Em frente para o quadro. 14 princípios gerais da administração. Minha gente, é o seguinte, dentro da teoria de Fayol, se tem uma coisa que é para você memorizar bem, entender bem, são esses 14 princípios. Eu diria mais, dentro da teoria geral da administração como um todo, esses 14 princípios de Fayol estão entre as coisas que mais caem em provas. Tem outras coisas de outras teorias, mas esses aqui estão entre os tópicos, subtópicos específicos que mais caem. Alguns desses aqui, basta você decorar, eu não vou nem me aprofundar, você vai lá no PDF e aprofunda um pouquinho se quiser. Outros eu vou explicar com mais detalhes aqui, porque confundem muita gente, tá bom? Vamos para o quadro. Princípio da divisão do trabalho, o trabalho tem que ser dividido. Autoridade e responsabilidade, é preciso exercer autoridade, mas também possuir responsabilidade pelo trabalho. A disciplina, a unidade de comando e de direção, essas duas eu vou diferenciar e aprofundar. A unidade de comando, o que é isso? Um chefe
Cada funcionário pode ter apenas um chefe, tá bom? Se eu sou um funcionário, eu não posso ter mais de um chefe ao mesmo tempo. Agora, um chefe pode ter vários funcionários, não tem problema. Um chefe, vários funcionários, mas cada funcionário apenas um chefe. Por que isso? Porque é preciso ter um único comando, um único comandante, para evitar que haja conflito entre as autoridades dentro da organização. Nota a preocupação com a estrutura organizacional. Tem que ter uma estrutura hierárquica, onde uma pessoa lá em cima manda para um grupo mais embaixo. Esse grupo embaixo manda para outro grupo embaixo, de forma que cada pessoa da base tem apenas um chefe imediato. E esse chefe imediato tem apenas um chefe imediato, até chegar lá em cima no presidente da organização, que é o chefe imediato daquelas pessoas que estão logo abaixo dele, normalmente os diretores. Esse é o princípio da unidade de comando. Não confunda com o princípio da unidade de direção. O princípio da unidade de direção diz basicamente que para cada conjunto de atividades é preciso ter uma cabeça, um plano a ser seguido. Em outras palavras, um direcionamento para a organização como um todo. E para cada conjunto de atividades, para cada área da organização, um direcionamento único. E não cada um direcionando o trabalho como quiser e bem entender. Não, não. Um direcionamento, uma cabeça, um plano para cada conjunto de atividades e para a organização, tá bom? Esse é o princípio da unidade de direção. Por favor, saiba separá-lo do princípio da unidade de comando que eu acabei de explicar, tá bom? Vamos em frente para o quadro. Subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. O que é que isso significa? Significa que os interesses das pessoas, de cada um dos funcionários, devem estar subordinados aos interesses da organização. Isso quer dizer que os interesses da organização são mais importantes, mas quer dizer, ao mesmo tempo, como pressuposto, que os interesses da organização serão os mesmos interesses do funcionário. Por isso se fala em identidade de interesse. Afinal de contas, o funcionário não pode ter um interesse que seja diferente do da organização, porque o interesse dele está subordinado ao interesse organizacional, tá bom? Eu gosto de falar, porque essa teoria, às vezes é cobrada em prova, simplesmente com esse detalhe. Olha, uma das teorias gerais da administração, uma das teorias da teoria geral da administração se preocupa com a identidade de interesses. Essa teoria é, 2 pontos. Aí coloca lá a teoria clássica no meio. Aí muita gente esquece, porque o foco é estrutura, é uma visão de organização fechada, lá na era industrial clássica. E que história é essa de identidade de interesse? É justamente a subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais, tá bom? Remuneração justa para o pessoal, centralização, cadeia escalar hierárquica, ordem, equidade, justiça, estabilidade pessoal, iniciativa e espírito de equipe. Esse aqui eu não vou me ater muito não, até porque cai pouquíssimo em prova, mas você vai lá no PDF e dá uma revisada. Qualidades do trabalhador segundo Fayol. O trabalhador teria qualidades físicas, que incluem vigor físico, destreza, força, agilidade, saúde, etc. Qualidades intelectuais, incluindo a capacidade de compreender assuntos e ter discernimento, analisar, julgar e pensar sobre coisas novas. Qualidades morais, como firmeza, iniciativa, energia, dignidade. Cultura geral, incluindo conhecimentos diversos que não se relacionam apenas à função. Conhecimentos especiais ligados à função. E experiência ligados ao conhecimento adquirido pela prática e vivência. Eu diria, você tem que memorizar só essa visão geral. Qualidades intelectuais, físicas, morais, cultura geral, conhecimentos especiais e experiência. Agora, digo mais. Dependendo do conjunto de coisas que você já tem para memorizar, esse aqui não seria uma grande prioridade, porque cai pouco em prova. Tem muita coisa dentro da TGA que cai muito em prova. Esse conjunto aqui cai pouco, mas às vezes cai, por isso eu gosto de trazer. Você já fica ciente, você já tem uma ideia, e se sobrar espaço na cachola para memorizar mais alguma coisa, você memoriza isso também, tá bom? 4. Principais críticas à teoria clássica de Fayol. A abordagem simplificada contra a estrutura, considerando apenas a organização formal. Não há comprovação formal do seu funcionamento. A concepção excessivamente racional da administração. Uma visão mecanicista da organização. Ou seja, a organização funciona como uma máquina. Assim como na teoria de Taylor, assim como no Fordismo. Desconsidera a organização informal. Carlos, como assim desconsidera a organização informal? O que é a organização informal? Organização informal é o conjunto de relações formadas entre as diferentes pessoas
dentro da organização sem o interesse da própria organização. Como assim, Carlos? Ficou confuso. Pensa o seguinte, na hora do trabalho, sempre tem aquele grupinho que se levanta, vai bater papo, vai para o cafezinho. Isso é uma organização informal que nasce. Às vezes, dentro do trabalho, tem diferentes pessoas de diferentes setores que começam a formar uma organização para fazer um outro trabalho fluir totalmente fora da estrutura padrão da organização. E a visão estrutural formal de Fayol desconsidera essa organização informal, esse conjunto de relações entre as pessoas que faz fluir uma estrutura independente. Voltando para o quadro. E a organização é fechada, portanto isolada do ambiente, assim como a teoria de Taylor, assim como a teoria do Fordismo. Pois bem, com isso a gente encerra mais esse tópico. Para poder seguir adiante, eu sempre recomendo uma pausa, sempre recomendo uma aguinha, mas recomendo sobretudo, vai no PDF, estuda um pouco, vê algumas questões e aí segue em frente o estudo, tá bom? Até daqui a pouquinho.